Olá pessoal, hoje nosso vídeo será sobre pinturas rupestres no Vale do Paramirim, mais especificamente na comunidade de Caraíbas. Estamos aqui ao lado de João Luiz Abreu Castro, que acompanhou um pessoal no ano de 2007 para a confecção desse livro, que iremos mostrar nesse vídeo, e João Luiz irá explicar um pouquinho sobre aquele momento que ele acompanhou o pessoal para catalogar alguns sítios aqui da região, que foi muito importante para a descoberta da arqueologia aqui na nossa cidade, e de lá para cá vários outros sítios surgiram. Iremos falar um pouquinho sobre isso e mostrar um pouquinho deste livro, Escrito na Pedra, do professor Carlos Echeverri, que esteve em Paramirim e já fez palestra aqui em 2017, em 2017. no primeiro seminário de arqueologia do município de Paramirim. Bem, uma boa tarde. Como Luiz Carlos Bill disse, meu nome é João Luiz, e eu, por surpresa, apareceram os pesquisadores aqui me procurando, porque eu já havia dito para alguns amigos que eu conhecia alguns lugares onde o homem primitivo deixou a sua marca, né? Ou seja, deixou a sua história, a arte rupestre. Bem, aí, em dado momento, quando chegou em minha casa, eu os levei nesta serra que está aqui do lado poente, né? Lá de Caraíbas. E chegando lá, fomos visitar o sítio da Pedra do Queixinho, na comunidade de Pedra Vermelha, em Caraíbas, que é município de Paramirim. De antemão, eu pouco sabia, né, da arte, né, como um todo, assim, não tinha estudado a fundo. Bem, no conhecimento que eu tive lá com eles, né, que eles fizeram uma pesquisa, catalogaram. Aqui foi o único catalogado por esse pessoal de pesquisadores de campo, né, que fazia parte da equipe lá do professor, do Dr. Carlos. Aí, infelizmente, dado o tempo, não tivemos oportunidade de ir em outros sítios que eu já conhecia e que eu obtive algumas informações de alguns que eu ainda não tinha ido, né? E aí tomei gosto pela coisa. E hoje eu me considero, pelo menos aqui em Caraíbas, né, assim, um leigo, mas com grande conhecimento na arqueologia local, né? Junto a mim tem esse amigo aqui que também é um grande estudioso. Não somos formados na área, nós temos outra formação, né, acadêmica, mas é algo que nós apaixonamos, né? Então, são vários sítios que eu já cataloguei aqui em Caraíbas. Só no que diz respeito aqui à periferia de Caraíbas, né? Não vou contar os que tem em outras partes do município, ou seja, mais para o norte. Só aqui, nas imediações de Caraíbas e comunidades circunvizinhas, eu já cataloguei para mais de 40 sítios, né? Alguns são apenas alguma demarcação, né, de território no caso. Mas não importa, ali resta saber que ali nossos antepassados ali passaram e deixou a sua marca. Outros são pequenos abrigos, né? Alguns era observação, a gente vê que era um ponto de observação que não dava para morar ninguém, mas, né? Então, alguns estão assim muito bem conservados, né, pela natureza, pelo homem, que ainda o mato ainda é preservado, né? Então, em alguns que está assim sendo deteriorado, mas pela própria natureza, porque são duas vertentes. As serras que estão aqui do nascente, a composição geológica das pedras, elas são mais assim, gasta mais fácil, são areníticas, creio. As de cá de uma consistência maior, né? Bem mais duras as pedras de cá. Então, o que eu achei, e até expressei para esses pesquisadores na época, que algumas das pinturas achadas aqui, eu classifico que elas tiveram época muito distinta uma da outra, porque existe, pelo lado do poente, pinturas mais bem conceituadas, assim, mais bem elaboradas, ao passo que, do lado do nascente, né, nas montanhas do lado, né,
tem pinturas que a gente vê assim, ela de um contexto assim mais primário, né? Então a gente levando em conta é como se fosse uma criança do ensino fundamental 1 e outro já no final do ensino fundamental 2, né? Fiz esse paralelo, né? E aí, Bill, o que é que você acha do... Como é que esse livro chegou às suas mãos? Bem, eu não tinha noção, né, de que aquilo era um trabalho apenas para a universidade. No caso, esse professor, ele era titular lá da UFBA, né? Eu achei que era apenas aquilo. Passado alguns meses, né, uma vez lá em Paramirim, um outro amigo meu, ao entrar na loja dele, ele falou: você tá famoso. Eu espantei, porque eu era apenas um rapaz nascido no interior e sem dinheiro no banco. E aí tinha por hobby as corridas. Eu achei que ele referiu às corridas que eu fazia, corrida pedestre, e de vez em quando eu ganhava aí uma medalhazinha, um troféu. Aí eu fiquei assim, ele falou assim: ó, na biblioteca aí tem um livro que seu nome tá lá. Né, demorou um pouco a ficha cair. Aí eu falei: ah, é? Bem, não tive tempo de ir lá no momento na biblioteca, porque dada a pressa que eu estava, né, que a gente tem que vai com o carro dos outros e tal. E outro dia eu voltei lá e fui procurar. Quando eu cheguei aí, que tal foi o meu espanto ao ver esta obra no estojo. No caso, eu tenho aqui ela com estojo e tudo, né? Este livro, com estojo do mesmo tamanho aqui, a coisa mais linda que está aqui ao lado. E aí eu comecei a manusear e achei as representações na qual eu levei os pesquisadores. E aí encantei, falei: gente, eu vou ter que comprar um livro desse. Não sei quando e como, mas eu vou lutar, vou batalhar, vou juntar dinheiro para comprar um livro desse, porque eu achava que era muito caro. Aí meses se passaram, um belo dia, ia passando aqui em Caraíbas, em frente ao correio, a moça me chama. Aí: João Luiz, tal, tem uma encomenda sua aqui. Eu fui, mais um espanto. Falei: eu não fiz pedido nenhum, nada por reembolso postal, nada, né? Não, naquele tempo ninguém comprava nada na internet ainda, muito menos eu. Quando eu cheguei lá, no ela me entregar o pacote, eu já conheci que era o dito cujo. E ela: que é isso, João Luiz? Eu falei: não, é livro para o colégio. Tive que mentir um pouco, porque eu queria aquela surpresa só para mim, né? Aí cheguei em casa com a maior felicidade e abri, estava aí o livro que veio de presente para mim. Como também tinha chegado na Biblioteca Municipal de Paramirim e para um outro professor que era diretor do colégio na época. E hoje esses dois livros estão na biblioteca e eu estou com o meu exemplar. São apenas 3 aqui no município. Então 2 estão na biblioteca em Paramirim e eu tenho esse aqui muito bem guardado, né? Com todo cuidado, sempre que posso estou lendo, e para buscar conhecimento, porque é uma obra muito bem elaborada, praticamente completa, tudo sobre arqueologia, a arte rupestre no estado da Bahia. São obras fantásticas, parece que você está vendo um quadro desses pintores famosos, né? Então, só vendo para que crer no que eu estou dizendo. Aqui tem vários sítios catalogados em 2007. De 2007 para trás, que o livro deve ter sido lançado em 2007. E aí houve um trabalho de campo em todo o estado da Bahia. Então, por exemplo, aqui em Caetité, próximo, tem um sítio rupestre chamado Toca dos Porcos, que é coisa linda. As inscrições, elas são em alto relevo, no paredão rochoso. Tá como se fosse você tivesse feito de argamassa, né? De massa, tá lá. É uma coisa inacreditável, né? E na região de Morro do Chapéu, que eu infelizmente não conheço, Livramento tem um pouco, Macaúbas tem vários sítios, né? Em todo o interior da Bahia foi catalogado. Em Central, um município por nome de Central, olha, só olhando aqui, porque você não cansa de ler, não cansa de olhar, é muito bonito. Então, de 2007 foi esse tanto catalogado. De lá para cá, quantos sítios já não apareceram? Pois é, são vários, como eu disse. Só eu aqui foram mais de 40, né?
Sem contar os que existiam em Paramirim, que eles tiveram a oportunidade de conhecer, que não foram todos, os meninos lá, os professores, eles não foram todos, eles apenas, como eu cheguei a falar, nessa época aqui, eu citei o nome de mais ou menos uns 8, então eles colocaram lá, Barrinha, né? No caso, Caraíbas de Paramirim, Bahia, né? Mas está aqui, Barrinha, Paramirim, citava meu nome embaixo, que foi eu que dei que eu falei desse sítio. Lapa do Tapuia, que era um primeiro sítio que eu visitei aqui no Morro Chapéu, em Caraíbas, né? Ninguém foi, só eu que tinha falado. Lajeado do Sulino, que hoje tem um e tem 2. A Curiboca, que eu acho que eu citei. Então eu só colocava apenas o nome, né? E confiava na minha palavra. Mas eu tinha algum sítio desses que eu só tinha recebido informação de que existia uma pedra escrevida, uma pintura, desenho dos índios, a toca de não sei de quem, assim. Então, no popular, para o homem, o leigo do campo, ele dá nome assim, às vezes que não tem conotação arqueológica, mas é o que ele vê, né? Pedra escrevida, pedra escrita, toca do Tapuia, Lapa dos Índios, Lapa do Bugre. Então, dessas denominações. Aí eu passei quando eu recebi essas informações, em um momento adequado, eu passei a ir lá. Aí comecei, às vezes ia só, com a cara e a coragem, e conseguia, e aí comecei a catalogar e estudar a respeito, né? Aí simplesmente... Nesse sítio você encontrou material? É bom frisar. Isso. Assim, quando eu começava a catalogar, também comecei a procurar algum objeto, né? O material lítico, porque eu ouvia histórias que, no caso meu pai, os seus pessoas da sua época, falava do machadinho, né? Da língua de vaca, e que se achasse aquilo, joga fora, que aquilo atraía relâmpago, né? Que eles falavam outro nome, eles falavam curisco, né? Que jogava fora. Se achasse uma daquela no terreno, quando eles estavam cultivando a lavoura, né? Pegava aquilo, jogava longe dali, quer dizer, consumia. Eles tinham um pensamento de que aquilo trazia forças negativas, no caso, raios, né? No período de chuva. Nada disso acontecia. Então eu passei a quebrar essa mística que esse pessoal tinha. Eu falei, gente, isso não é. Isso seria uma pedra comum, né? Se ela não fosse o que é. Né? Essa pedra é como outra qualquer, só que ela tem uma história agora, porque o homem primitivo, há cerca de 4, 5, 6 mil anos aqui atrás, ele trabalhou com essa pedra e ela seria o machadinho para que ele cortasse árvores, alguma coisa, ou que ele fizesse o corte dos animais, assim, para quando abatia o animal, para fazer a dissecação, cortar os pedaços, né? Em outros casos, como eu tenho amostra aqui na minha casa, no meu acervo pessoal, eu tenho tanto o machadinho inteiro, perfeito, que pode até cortar a mão da gente se a gente passar, como eu tenho fragmentos, né? Então, fora aí, a partir daí, as pessoas que começaram a falar, meu pai achou jogou em tal lugar, vou ver se eu encontro para você. E assim foi. Só sei que eu tenho no meu acervo pessoal várias pedras dessas que foram dadas por terceiros, né? E eu comecei a andar e não só fico olhando para o chão com o intuito de não pisar em nenhum animal peçonhento, né? Nenhuma cobra venenosa, porque se eu ver eu deixo ela lá, eu desvio porque ele é o habitat natural dela. Também para procurar, e por isso eu já encontrei algumas. Não cheguei a encontrar uma inteira, que era para fazer a raspagem do pelo do animal, né? E já encontrei fragmentos de algumas que foi quebradas, assim, por talvez ter jogado fora, porque talvez sofreu ação de alguma coisa. Talvez hoje, né, agora no tempos modernos, um carro de boi passou por cima com as rodas de madeira ou com chapa, quebrou, né, que eu já achei fragmentos. E em um sítiozinho aqui próximo, aqui no Junco 1, lá eu tive a oportunidade de achar bem próximo lasquinhas, né? Uma lasca dessas e eu considero que lá era onde eles faziam, assim, era não uma oficina de
para a produção da tinta, né? Porque as paredes estão muito borradas, você não vê desenho, e sim muitos borrões. E eu recentemente estive lá, que sempre eu vou fazer visita a esses sítios, é como se fosse fazer uma visita a um parente, tenho um imenso prazer, né? E aí é assim. Depois do pessoal de Carlos que esteve aqui, mais algum pesquisador apareceu? Ah, sim, eu tenho alguns amigos, né? Dentre aqui o que eu já tenho em Paramirim, que é assíduo pesquisador nato, como eu, né? Nós somos caçadores rupestres oficiais do município, mas tem uns 3 amigos, né? Que são muito devotados à causa, que é o professor Fernando e a professora Lúcia, do Rio de Janeiro, bem como o professor Ingo, né? Ingo Mirti, né? De carioca, mas radicado em Bertioga, São Paulo, né? Essas pessoas já vieram aqui várias vezes e Conhece bem mais da região do que muita gente daqui. isso, né? Que eles vão aqui muito na Chapada Diamantina, Vale do Capão, tudo. O próprio professor, ele tem um trabalho que assim que lançar é um trabalho maravilhoso, que é tudo sobre aqui, é o Vale do Paramirim, né? Que ele cataloga tudo isso e quando vem nos procura, né? Então, até mesmo para ir com eles passear em algum sítio novo, né? E depois disso, quando aconteceu o seminário lá em 2017, logo após o seminário, né, no dia seguinte, eu fui com Dr. Ademir, né, que é da região do Morro Chapéu, e mais um outro que me falha o nome, né, que também pesquisador. Levei em alguns sítios que eles catalogaram de outro lado, né, para aqui, igual na Gamileira, no Santa Teresa, né, levei lá na Pedra Branca, já na próxima cidade, lá em Paramirim, na sede, né. Então são várias pessoas interessadas. E agora a gente vê o interesse de pessoas leigas, né, mas que quer visitar porque acha bonito, dada ao trabalho que o Luiz Carlos Bill faz, postando lá no seu site, e que eu também, como agora estou ficando assim moderno, né, usando as redes sociais, estou começando a postar alguma coisa, então tem muita gente que quer ver e tem curiosidade de saber o que é aquilo, né? Como santo de casa não faz milagre, as escolas às vezes passa despercebido, às vezes faz trabalho aí que eles pegam realidade de muito longe, não pega a realidade nossa, né? Então às vezes a gente vê trabalho depois que o aluno comenta de alguma inverdade, né? Não que seja algo que não é verdade em relação seria o trabalho em si, mas por causa que o que ele quis dizer não está batendo com o nosso cotidiano, com o fato nosso aqui. Então se procurasse nós, né, tanto o Luiz Carlos como a mim, nós, apesar de não sermos, repito, formados em arqueologia, cara, tenho certeza que nós temos um conhecimento vasto da matéria. Então a gente teria uma orientação bem melhor, né, para esses meninos, e dizer que, né, que é um trabalho aqui que deve ser muito bem preservado, porque é história e é uma riqueza imensa que está aqui, ao nosso redor, está aí, fácil, né? Então é isso. Agradecemos aqui a João Luiz por colaborar com o nosso canal no YouTube. Iremos mostrar um pouquinho desse livro aqui para vocês.